Às vezes, Deus permite as lutas, a dor, o sofrimento, para que você experimente a promessa de Deus se cumprir na tua casa. Para que você conheça Deus, é necessário as adversidades. Como conhecer o Deus que exalta se você não for humilhado? Como conhecer o Deus que levanta se você não cair? Como conhecer o Deus que cura se você não ficar doente? Como conhecer o Deus que abre a porta se a porta não fechar? Como conhecer o Deus que restaura se você não precisar de renovo? Como conhecer o Deus do impossível se não tiver nada impossível? Como conhecer o Deus de milagre se você não tiver algo que está sendo desenganado pela medicina? Os problemas fazem parte do processo para que o milagre de Deus se manifeste na sua vida. Por mais absurdo que pareça, eu garanto que existe uma diferença enorme entre passar pelas fases da vida reclamando, chorando, se entregando ao desânimo, a ponto de desistir, pensando em parar de lutar, e passar pela mesma prova, agradecendo, dando graças a Deus. O mesmo sol que está sobre a minha casa é o mesmo sol que está sobre a sua casa. Deus derrama o mesmo dia para todos os homens. Todos os homens recebem a mesma oportunidade todos os dias. O mesmo ar, 24 horas. E o que você tem feito? Ninguém vai sorrir o tempo todo e ninguém vai chorar o tempo todo. O que ele está dizendo? O deserto nunca será lugar de moradia. Você tem que atravessar. Pode ser longo, cheio de obstáculos, mas você tem que ter uma força necessária para caminhar. As lutas que você está passando agora, elas vão passar. E você que não tem luta alguma, vai chegar ao tempo de sorrir e ao tempo de chorar. Só que se você não souber suportar, tudo vai parecer maior do que é de verdade. Se você não souber suportar, tudo vai ter um tamanho maior do que é de verdade. E não é errado chorar, errado é desistir. Nós estamos muito preparados, temos muita facilidade para lidar com as vitórias da vida, com os momentos felizes, mas a vida também é feita de episódios difíceis. Nós temos maturidade para entender que, segundo a palavra, nós vamos vencer a guerra, mas ao longo dessas batalhas perderemos algumas. E eu vejo nisso um exemplo muito significativo em meio a uma fé tão fragilizada, em meio a pessoas que só acreditam e só se relacionam com Deus. Se tudo der certo, prepare a sua fé para viver os momentos ruins, pois eles podem fazer parte da sua história e talvez esteja fazendo hoje. Que às vezes dentro dos problemas estão as promessas. Dentro das adversidades estão os propósitos. Dentro das dificuldades estão as promessas. Eu não consigo enxergar porque os meus olhos estão focados no momento. E o momento é de dificuldade. O momento é de luta. E quando eu olho para aquilo que eu vivo, eu não creio naquilo que Deus prometeu. Só que na verdade o momento que eu estou vivendo, Ele está preparando a promessa se cumprir sobre a minha vida. Eu estou dizendo que dentro dos problemas estão os propósitos. Deus permite as dificuldades para que as promessas dele se cumpram sobre a nossa casa. Como é que eu vou conhecer o Deus que me exalta se eu não for humilhado? Como é que eu vou conhecer o Deus que abre a porta se não tiver porta fechada? Como é que eu vou conhecer o Deus que cura se eu não ficar doente? Como é que eu vou conhecer o Deus que levanta se eu não cair no chão? Como é que eu vou precisar de um milagre se não tiver algo impossível? Eu estou dizendo que esse problema faz parte do processo para que aquilo que Ele prometeu se cumpra sobre a tua casa. Só que você precisa mudar a ótica de como você enxerga as coisas. Deus não permite o problema porque Ele quer o teu mal. Deus não permite o sofrimento porque Ele quer o teu mal. Na verdade, Deus permite um problema para que você cresça. Até porque ninguém amadurece sorrindo. Eu disse que ninguém amadurece sorrindo.
Os problemas geram maturidade espiritual para você. Você não cresce em dias de festa. São as adversidades que te ensinam, que te projetam, que geram crescimento para a tua vida espiritual. Toda vez que Deus fala que Ele vai te exaltar, você vai ser humilhado. Toda vez que Ele fala que a porta vai se abrir, se prepare porque portas vão fechar. Toda vez que Deus fala para você que você vai crescer, se prepare para ficar pequenininho. Se Deus disse para você que você vai viajar muito, que você vai ter muito dinheiro, que você vai ter um grande casamento, que você vai ser muito feliz, te prepare para passar no deserto, te prepare para passar no vale, te prepare para passar numa crise que você nunca viveu. Não. Deus não permite o problema porque Ele quer o teu mal. Deus permite o problema porque Ele sabe que a única maneira de você crescer é com deserto. Mas eu e você precisamos aprender a perseverar na fé. Mas se usarmos a fé que nós temos, Deus vai nos ajudar a alcançar aquilo que nós ainda não temos. Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Muitas vezes nós achamos que porque precisamos de algo, Deus fará porque precisamos. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. O problema de uma mentalidade fugitiva é que ela está sempre tentando dar uma resposta ao passado. É alguém que está num novo relacionamento incrível, mas está mais preocupado em dar uma resposta para o relacionamento anterior, para dizer que agora você está melhor do que antes, do que na verdade usufruir da graça do seu novo relacionamento. Nós não podemos construir o novo olhando para o velho, porque as coisas velhas ficaram para trás. Outro tipo de mentalidade que tem sabotado muita gente é uma mentalidade ansiosa. Estamos tão preocupados com os gigantes que podem surgir, que estamos cansados para enfrentar os gigantes que já se levantaram. Um dos maiores problemas da ansiedade é que ela sempre coloca a gente num tempo que ainda não existe, e por isso a gente não consegue militar com aquilo que já está acontecendo. O problema da gente viver sempre com uma expectativa para o futuro é que quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, vai encontrar a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Se a expectativa pelo próximo rouba de você a alegria e a gratidão do que você já está vivendo, você vai sempre viver perseguindo algo que não chega. Nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente. É por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa mentalidade, das nossas emoções, das nossas percepções, da nossa visão de mundo. Porque às vezes a nossa fé até está alinhada, mas a nossa mentalidade pode sabotar a gente. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. A mente é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. As suas emoções vão fazer parte da sua jornada, mas não podem governar ela. As suas emoções, os seus sentimentos vão fazer parte da sua jornada, mas não podem ser quem lidera ela. Se você está sorrindo hoje, você vai chorar amanhã, porque não existe um sorriso eterno. E se você está chorando hoje, você vai sorrir amanhã, porque também não existe um choro eterno. E esse é o problema. O problema é que nós fazemos as estações ficarem. Estamos na fase do sorrir e queremos que o sorriso esteja para sempre. Ou quando estamos na fase do choro, ampliamos tanto o choro que parece que nada vai mudar no curso espaço de tempo. Que vai ter tempo que eu tenho que lutar por algo, lutar com todas as minhas forças, lutar para manter, lutar para segurar, e vai ter tempos que eu vou ter que simplesmente desistir de algo. Todo crescimento que não é integral não é crescimento, é deformação. Há tempo de curar, mas há tempo de ficar doente. A gente vive numa fase onde a nossa sociedade está tão doente, porque nós só acreditamos em uma realidade, a realidade da felicidade. Eu tenho que ser feliz. Você abre as redes sociais, todo mundo é feliz. E quando você vê a postagem de todo mundo e você olha para a sua vida, você fala: nossa, eu sou um baita de um azarado, porque olha como as pessoas são felizes. Olha como elas sorriem nas redes. Olha como elas postam fotos, todo mundo sorrindo. Você não sabe o que está por trás das postagens. A gente vive uma vida onde a sensação de felicidade é presente. Então, será que nós realmente sabemos quem somos?
Porque se você não sabe quem você é, alguém vai dizer quem você é. E tudo está relacionado à capacidade de suportar. E quando você acha que só tem estrutura para felicidade, quando a contrapartida do tempo chega até você, você sente um desgraçado, azarado, totalmente fora de contexto. Eu creio que os problemas não são para me destruir, mas os problemas são sim para me fazer vencer. As fases da vida vão oscilar. E por que elas oscilam? Para crescer. Por que as fases da vida oscilam? Para você desenvolver. Arranca da tua vida o choro. Arranca da tua vida hoje os capítulos da tua vida que você foi humilhado. E vai ver o tolo que você seria hoje. O sonso que você seria hoje. O ingênuo que você seria hoje. Tire da sua vida os capítulos que você foi traído, humilhado. Os capítulos que você foi injustiçado. Arranque todos eles. Deixe só capítulos de alegria. Você seria igual um tonto. Graças ao capítulo amargo, nós amadurecemos, calejamos, aprendemos a ter sabedoria, discernimento. E para dizer como já disse, eu aceitei o bom de Deus, por que não aceitaria o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém te criticar muito, continua caminhando. Se alguém te elogiar muito, continua caminhando. A crítica e o elogio tem o mesmo poder de te paralisar. Então continua caminhando em cima daquilo que Deus te falou, independente de críticas ou elogios. Eu não caminho pelos elogios que me fazem e não deixo de caminhar pelas críticas que me fazem. Eu simplesmente caminho naquilo que Deus colocou no meu coração. Porque no final dos tempos, Deus vai me julgar pelo que Ele mandou fazer, não pelo que as pessoas me pediram para fazer. Não importa o que as pessoas estão falando, se é bom ou se é ruim, continua caminhando. Ou seja, não é porque eu estou te elogiando que agora você vai andar mais rápido. E não é porque eu estou te criticando que você vai baixar o passo. Continua caminhando mesmo que tudo se levante contra você. Continua caminhando mesmo que coisas pareçam improváveis, mesmo que algumas contas não fechem, mesmo que algumas coisas não façam sentido, mesmo que a lógica não consiga te amparar, mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez. Você sabe por quê? Porque a glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém se fez sentido para quem te prometeu. Às vezes a gente para porque a gente olha para aquilo que está por vir e fala: ei, não faz sentido. E Deus está falando pra gente, não é pra fazer. Pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. Se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer.